Olá, boa tarde ou bom dia a todos e a todas. Eu me chamo Rafaela Aparecida Ottolani e estou aqui no evento científico da Uninter apresentando um trabalho diagnóstico e manejo dos resíduos sólidos urbanos da região do Alto Uruguai do estado do Rio Grande do Sul, o Alto Uruguai Gaúcho. Este trabalho tem como autora principal eu, Rafaela, mas como coautoras que estão colaborando comigo nesse projeto, as minhas colegas acadêmicas também do curso de Engenharia Ambiental da Uninter, que é a Ana Paula Pastrez e a Simone Leite Pereira Cruz, né? Elas, assim como eu, são acadêmicas também do bacharelado em Engenharia Ambiental aqui da Uninter. Porém, estamos em períodos distintos, mas estamos todas inseridas no mesmo grupo de pesquisa, tá? Aqui para o enfoque a linha é inovação e sustentabilidade, mas o nosso grupo de pesquisa, assim, ele é intitulado Cenários e Soluções para os Resíduos Sólidos, que tem como coordenadora do grupo a professora Daiane Cristina de Freitas, que é doutora na área ambiental, e também tem como outra orientadora a professora Bruna Oliveira Velar, que é mestre e doutoranda, na verdade, na área de ambiental, com foco em recursos hídricos, e também tem a co-orientação, também em forma de auxílio, das professoras Edna Batista Rocha e Jéssica Trevisani. Então, este trabalho, ele vem no contexto da questão do saneamento básico, né, que é muito importante para o nosso país e focado no componente dos resíduos sólidos. O saneamento básico, ele é dividido em 4 componentes, né, conforme disposto na Lei Federal de Saneamento Básico 11.445 de 2007, que foi atualizada pelo novo marco do saneamento básico, que é uma lei do ano de 2020, se não me engano. E ele é composto pela drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, coleta e tratamento do efluente, né, do esgoto sanitário, tratamento e abastecimento de água e a coleta e manejo adequado dos resíduos sólidos. Então, resíduos sólidos, água, esgotamento sanitário e manejo de águas pluviais compõem o que é a definição, né, o que se chama de saneamento básico, que tem que ser fomentado, tem que ser cada vez mais fomentado e executado no nosso país, que em muitas etapas desse saneamento básico está atrasado e em muitas etapas está adiantado, também conforme a região do país, conforme o estado, como um todo, que nem a questão do abastecimento e tratamento de água, o Brasil já está bem avançado, né? Mas na questão da coleta e tratamento do esgoto sanitário e na questão da coleta e manejo de resíduos sólidos já está atrasado, né? No cumprimento das legislações. A questão dos resíduos sólidos, além de ser um componente da lei do saneamento básico, ele também tem uma lei específica que rege, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305 de 2010, que foi uma lei muito discutida no Congresso até ela ser aprovada, e ela estabelece vários objetivos e diretrizes na questão dos resíduos sólidos no nosso país. Ela diz que todo mundo é responsável, todos nós somos responsáveis pelos resíduos gerados, então nós, consumidores, os produtores, né, o poder público, as empresas, todos somos responsáveis pelos nossos resíduos gerados, quais sejam orgânicos, recicláveis, né? Cada um tem a sua responsabilidade perante os resíduos. Então, essa lei,
ela promove uma ordem no tratamento e gerenciamento dos resíduos sólidos, na verdade, que ela diz assim, ela é focada em não geração, e depois da não geração de resíduos é que pode se pensar em minimização, né, reutilização, reciclagem, tratamento, destinação e, por último, a disposição final dos resíduos sólidos. Então, quando eu vou adquirir alguma coisa, eu sempre tenho que me perguntar, né, o que eu estou adquirindo. Sempre pensar na questão da não geração, de não vir uma embalagem junto com o produto que eu estou adquirindo, né, porque essa embalagem, ela pode se transformar ali num resíduo que eu vou descartar. Então, o projeto Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos na região do Alto Uruguai do Rio Grande do Sul, ele tem como objetivo principal diagnosticar o quanto está sendo gerado de resíduos sólidos urbanos, resíduos nestes municípios que compõem a região do Alto Uruguai Gaúcho. Os resíduos sólidos urbanos, cabe destacar que é o resíduo orgânico, o resíduo reciclável, e inclui-se também os resíduos, às vezes, de podas e varrição urbana. Esses resíduos sólidos urbanos, eles têm que ser coletados de forma seletiva por empresas contratadas pelo poder público municipal ou pelo próprio poder público municipal, né? Que seriam as prefeituras. E após essa coleta, eles têm que ser transportados e ter um destino ambientalmente adequado, seja esse destino e depois a disposição final ambientalmente adequada, seja em aterro sanitário, seja o orgânico para a compostagem, o reciclável para a reciclagem e o rejeito para o aterro sanitário, seja outros processos e produtos e tecnologias de disposição final ambientalmente adequada e de destinação ambientalmente adequada. Então, tem um site eletrônico, né? A metodologia da pesquisa é baseada no site eletrônico do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Ambiental, que era o antigo CIMIS, atualmente é o CIMISA. Esse site, ele é uma base de dados do governo federal, que tem que ser alimentada com dados fornecidos pelos gestores públicos das prefeituras municipais, que são os responsáveis pelas secretarias ou departamentos de meio ambiente dos municípios, e que tem que responder uma série de pesquisas que vai compor esse site de dados a nível federal. Então, a região do Alto Uruguai Gaúcho do Rio Grande do Sul, né, é composta por 32 municípios, municípios com pequena população, assim, mas que no total fazem um conjunto de quase 200 mil habitantes. O município mais populoso da região do Alto Uruguai é o município de Erechim, com aproximadamente 105 mil habitantes, e seguido do município de Getúlio Vargas, com 16 mil habitantes, e depois tem outros municípios menores, da ordem de 5 mil habitantes, 7 mil habitantes, 4 mil habitantes. E esses 32 municípios compõem essa região do Alto Uruguai Gaúcho, que fica na parte norte do estado do Rio Grande do Sul. Então, fica numa região que não foi e não é muito atingida, né, pela questão das enchentes, tá? É uma região que tem um relevo mais plano, né? E que tem bastante cultura agrícolas aqui, culturas agrícolas. E, assim, o trabalho, o projeto, então, é diagnosticar o quanto que está sendo gerado de resíduos sólidos urbanos e para onde as prefeituras estão destinando, se estão destinando de forma ambientalmente adequada ou não, e se elas, em vez de fazer a coleta seletiva, se elas estão fazendo aquela coleta errada, né? Errônea perante a lei, que seria aquela coleta única, onde iria tudo junto e misturado, que não é o correto pela lei. Então, a pesquisa é feita através da obtenção dos dados desse site do CIMISA, e depois os dados são compilados no
Microsoft Excel, junto com os dados das populações de cada um desses municípios. E depois vai ser feito um comparativo a nível do estado do Rio Grande do Sul e a nível de Brasil, sendo gerado gráficos para verificar se no ano de 2024, né, que a gente tem os dados no site de 2025, mas os dados são referentes ao ano de 2024. Então, para verificar se no ano de 2024, qual a totalidade desses 32 municípios que estão cumprindo com o que preconiza a lei de resíduos sólidos, se estão com qual a totalidade que está fazendo coleta seletiva ou não, quanto destes resíduos que estão sendo coletados foram de fato para reciclagem, quantos não foram para reciclagem, quantos foram para um aterro sanitário ou uma compostagem e quantos que porventura estariam por aí, famosos lixões, né, que são errados, né, perante a lei e que devem ser combatidos perante a lei. Então, o projeto tem esse objetivo, diagnosticar, quantificar e verificar para onde que está indo esses resíduos sólidos, se estão indo para uma destinação adequada ou não, e comparar o percentual a nível de estado, a nível de Brasil, para ver se esta região norte do Rio Grande do Sul ela está mais avançada ou está mais retraída perante outras localidades nacionais, né? E daí seria isso, é um projeto que está em desenvolvimento. O antigo site de base de dados era o CIMIS, ele passou por transformações, agora o CIMISA, então não conseguimos obter dados no momento de anos anteriores, por causa dessas atualizações feitas na plataforma de dados. E geralmente quem preenche os dados, alimenta a base de dados, são os gestores públicos municipais. E, como disse, muitos gestores vão saber colocar também o dado correto e muitos não vão saber colocar o dado correto. Pode ser que haja inferências nisso, né? Que não fechem com os dados da realidade. Então, a gente vai pesquisar também se futuramente se isso ocorre ou não. Mas isso seria para o momento mais avançado da pesquisa. E submetemos aqui a pesquisa a um enfoque e futuramente pretendemos submeter a um periódico científico ou em geral ou a outros eventos. Meu muito obrigada quem ouviu até aqui. E também muito obrigada às minhas colegas que são colaboradoras no projeto, como eu já citei lá no início, e bem como as professoras orientadoras da Uninter, que estão sempre aí, não medindo esforços e sempre auxiliando nós, mesmo que à distância, nesta pesquisa. Obrigada.